Sem Papas na Língua, com o professor Dionísio da Silva. Oferecimento Universidade Estácio de Sá. Rosas, crisantemos, cravos e jasmins, brancas margaridas nos jardins, borboletas, mil cores nos pólens, as flores, porém, isso não vai ficar assim, meu bem, isso não vai ficar assim. Bichos, bichas... Vai ficar assim, não vai ficar assim. A gente vai entender hoje a origem da palavra ficar, professor. Só uma coisa, isso que a gente ouviu Silva. agora foi em Mato Grosso, não foi? Foi em Mato Grosso. Belíssimo, que cantor. É um programa muito cultural. É. Obrigado, Bom Agatha. dia, professor. Bom dia, querida. Bom dia, Andreasa. Bom dia, Andresa. Giovana aqui do meu lado, né, Giovana? Com você eu só falo por e-mail, né? Nós somos só virtuais, não é isso? Somos amigos virtuais, então. Olha, inclusive nessa canção do Ney Matogrosso, ele pronuncia crisantemo, mas o nome da flor é crisântemo, não é? Tem um circunflexo aí. Mas eu acho que é por motivos melodiosos, métricos. Né? Ou métricos, uma coisa assim. Bom, vamos ficar... Hoje é dia do fico, por isso que nós colocamos ficar, não vai ficar assim, eu fiquei de passar aqui e eu vim, não é? Eu queria lembrar sobre esse assunto, o professor Milton Teixeira amanhã, quem sabe, poderá entrar nesse assunto, porque é o terreno dele, né? Colunas conectadas aqui. Pois é, eu sou uma aves rara no meio universitário, porque eu não tenho o menor problema para elogiar ninguém, que é uma coisa difícil. Na universidade, em geral, nos campos de concentração, vigora uma lei que o outro é teu rival, eu acho que o outro é meu parceiro, né? Exatamente. Então, o Dom Pedro, quando pediram para ele ficar, é bom lembrar, né, que pediram para um jovem de 23 anos, e hoje nós vivemos numa sociedade em que o jovem quase não tem mais lugar, está no desemprego, está com um monte de problemas aí, não é? Mas então, pediram para ele ficar. E esse ficar é um verbo que ganhou tantos significados, Agatha, que você procurar hoje no dicionário, ficar com sentido de permanecer, nem é mais usado. Quer dizer, é usado, claro, mas muito menos. O OAS dá 34, 36 acepções. O dicionário Aurélio dá umas 40, que o Aurélio Buarque de Holanda me parecia mais atento assim ao coloquial. O Oás era um homem de acadêmico, mais, né? Formal. Mais formal, procurava... Em Florianópolis uma vez ele foi catar uns moluscos lá para comer e disse, vamos procurar umas almenjoas, ninguém sabia... E era marisco, era conhecido como marisco, né? Então, mas é um excelente dicionário, né? E os dois se completam. Mas, enfim, ele veio do latim, porque 90% das palavras praticamente vêm do latim, das palavras do português, e os romanos usavam fingere, que provavelmente é a origem do finger lá do inglês. E era fincar, fixar, fingere. E as pessoas, os soldados, os marinheiros, falaram figicare, em vez de fingere. Porque o popular ele não gosta muito do proparoxítono, tanto no português é fácil de demonstrar isso, né? A maioria das nossas palavras são paroxítonas, né? A gente não diz cavalo, diz cavalo. Parece que o calor, ou sei lá o que, nos obriga a falar de um modo mais descansado. E esse ficar, ficou. Então, ficou com o sentido de permanecer, mas também ficou com esse sentido assim. Eu fiquei de passar aí, fulano ficou com cicrano. Eu fiquei doente, né? Quer dizer, eu fiquei doente. De tornar também. Isso. E o mais recente, esse me pareceu o mais recente, que é o ficar com alguém, né? Esse é o mais recente. No sentido da relação homem-mulher, ou enfim, a relação namoro, que cada um tiver, namoro. Isso. Esse me parece ser o mais recente. Eu me lembro disso surgir, por exemplo, mais ou menos nos anos 90. E assim permaneceu. Como é que dá esse processo de transformação de um verbo? Claro, você acabou de falar, professor, são mais de 30 usos. Quais são os mais comuns? Os mais comuns são esses, Andreasa. Por exemplo, você diz, ficou para a semana que vem. Isto é, você prorrogou. Você fixa, mas fixa mais adiante. Eu fiquei de passar ali, eu prometi. São muito comuns esses.
Um outro que é muito comum também, além desse que você citou do recente, hoje é muito comum ficar, né? Hoje já tem um outro verbo, a moçada aí deve saber de outros, né? Depois do ficar. Na minha época ainda era ficar. Ainda na verdade. O ficar Parou, Agatha? Saiu do mercado? Vamos continuar falando do verbo. E ficar, então, ficou, olha só, ficou com esse significado. E o curioso, Andreasa, é que ele, como sinônimo de permanecer, ele também tem uma outra origem que vincula a você se fixar num determinado lugar. Permanecer, manter, mansão, manso, chegar de mansinho, remanso, tudo isso é ligado, nós vamos adiante com isso. O manso tem ligação também? Tem. Ficar mansinho, né? Isso, manso é aquilo que é o mesmo étimo de permanecer. Em latim é manere. E no indo-europeu, que é aquela antiga raiz que deu origem ao latim, ao grego e a outras, ele significava você ficar, não, estacionar. Então, o que se estaciona? Se estaciona, por exemplo, pessoas, coisas, animais. Os romanos contavam 1000 passos e faziam uma mansão, não é? Onde estavam os animais mansos, aqueles animais que eram domesticados, que ficavam com o homem. Então, eu achei que manso, porque na minha cabeça manso tinha um sentido de um animal dócil, calmo, ele é manso. Isso. Mas é mais estacionado, parado, um animal parado, é isso? Não, ele é dócil, manso, porque ele ficou parado junto com o homem e acostumou-se. Ele foi domesticado. Ele ficou assim. Se ele fosse selvagem, ele não era manso. Ele não ficaria. Não ficaria. O manso, por exemplo, o cachorro é um lobo que ficou com o homem. O homem foi dando carne para ele, foi tratando e tal, e o lobo ficou com o homem e se tornou cachorro, né? E professor, como é que a mansão virou a mansão que é hoje? Isso, essa sim é a boa pergunta, né, que os ouvintes às vezes fazem depois. É bom que você faça na hora, porque não me ocorre, né? Por que faz essa ligação? Porque então os romanos tinham a mais extensa rede viária de estradas do Império Romano, que se estendia por todo o mundo conhecido no Ocidente, tanto que tem o ditado, quem tem boca vai a Roma, é só sair pelas estradas romanas e perguntar, né? E eles contavam 1000 passos, então milia passe, 1000 passos, fez a milha, né? Que dá um pouco mais de 1 quilômetro, né? Ali eles colocavam as coisas, os víveres, a carne, o mantimento, a munição, os gládios, que mudou de nome, a espada, o lugar de dormir, a casa para os soldados ficarem, em latim casa é domus, de onde vem doméstico, domesticar. E Agatha, tornar mansinho é domesticar, trazer para dentro da casa ou para perto da casa. Alguns animais vieram para dentro da casa, caso do gato e do cachorro. Outros ficaram perto da casa, a vaca para dar o leite, a cabra, o porco, a ave, não é? Então, a galinha. Então, o manso é aquilo que está na mansão. Depois, como a Andreasa também perguntava, por que as palavras mudam, né? Mansão virou símbolo de uma grande residência. Abrigo, inicialmente? Primeiro abrigo. O primeiro sentido foi de abrigo. E onde você podia ficar, manere, permanecer, ficar. E depois, como quem ficava nessas casas era gente poderosa, ou militar, ou eclesiástico, ou ricaços, e inclusive eles se vestiam nas ocasiões solenes de vermelho, só eles podiam se vestir de vermelho, porque o bichinho, o molusco, que dá a tinta vermelha, é a púrpura, é muito difícil de caçar, não é? De pegar. Então só eles tinham acesso a essa tinta, poucos tinham acesso a essa tinta. Até hoje aí, quando você viu agora recentemente uma missa natalina, os cardeais estão lá vestidos de vermelho, porque tradicionalmente os cardeais foram poderosos, não tinham esse poder antes, a partir do século IV tem, e começam a se vestir também como os ricaços, porque eles podem ter acesso ao vermelho, para simbolizar o poder.
Tudo numa mansão. E, professor, para finalizar a coluna de hoje, a gente já falou um pouquinho, a expressão diga ao povo que fico. Essa frase, o Dom Pedro I, que é pai do único imperador carioca, né? O Rio de Janeiro já teve um imperador, né, nascido aqui em São Cristóvão. É o filho do autor dessa frase. E não era o flamenguista. Não, ainda não havia o Flamengo. O Dom Pedro... bom, se não havia o Flamengo, não sei, isso é com o Andreasa, não é? Se não havia o Flamengo Segundo ainda, não Nelson sei. Rodrigues, o Flamengo existia, não sei quanto. Há 3.000 anos. Antes, sei lá. Antes de Dom Pedro. O Dom Pedro, dá de fazer até uma brincadeira, né, que uma ouvinte fez agora de manhã. Você vai falar sobre o dia que o Dom Pedro ficou com a Marquesa de Santos, porque ele ficou com a Marquesa de Santos, ele ficava muito com a Marquesa de Santos, né? E as cortes portuguesas chamaram o Dom Pedro de volta por causa da Revolução do Porto e tal, para as exigências de ele voltar, e os brasileiros queriam que ele ficasse. Isso que é muito interessante, pediram em público, fizeram uma grande movimentação, pedindo que um jovem de 23 anos continuasse dirigindo o Brasil. Não é? Isso é muito bonito. Quem é que dá esta vez hoje aos jovens? E fizeram esta grande movimentação, e ele disse: se é para a felicidade geral da nação, diga ao povo que fico. E a frase ficou famosa. Dom Pedro era um frasista admirável. Ele tinha frases muito bonitas que se tornaram célebres. Professor, infelizmente a gente não pode dizer ao povo que a gente fica, porque a gente já isolou a linha, Andreasa. Só fazer uma graça aqui, o professor, meu amigo, muito generoso, chegou aqui e me deu de presente a edição do romance dele, que em português se chama Lotta Zweig, não é isso? Isso, Lotta Zweig. E é muito chique, a edição italiana de Stefan Zweig, Deve Morire. Isso. Belíssimo aqui, ó. Chique, com dedicatória. Obrigado, professor Dionísio, craque. Então me dá 30 segundos para eu... Claro. O Andreasa é tão gentil comigo. Antes disso, eu encontrei... Mas só a Betina e eu podemos contar no ar o que houve entre nós ali antes desse programa, compreendeu? Os segredos. Betina, olha o horário. A Betina. Eu trouxe um exemplar em português e italiano para dar para o Andreasa. E me lembrei que eu já tinha um dia dado para o Andreasa Eu tenho em português. E ele tem em português. Daí quando eu dei agora, você ainda me disse, né, Andreasa? Eu já tenho. Eu disse, não, esse você não tem. Que a capa é a mesma. Daí como eu encontrei a Betina acidentalmente, dei a edição em português para a Betina. Trago um para você um dia, viu, Agatha? Vou cobrar, viu, professor? Betina, e depois nós contamos o resto, né, um dia. Olha, Agatha, a diferença entre a Betina Chateaubriand e o Menino Jesus de Praga é que para o Menino Jesus de Praga você faz uma novena, ele só atende na nona novena, na nona vez, né? E a Betina você faz a novena e é atendida imediatamente. Tá vendo? Sempre atenta. Com isso, a gente vai para um rápido intervalo e volta para falar de futebol.